Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, que alegria estar com vocês mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Vai ser uma noite profunda de estudo. Enquanto eu estava preparando esse estudo bíblico, Deus falou meu coração profundamente. E Deus também vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que está conosco nesta noite. Deus abençoe você, meu amigo, você, minha amiga, que está pela primeira vez. Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe a cada irmã para a glória de Deus. E já compartilhe esse culto, já compartilhe esse estudo. Esse estudo vai marcar a sua vida. Esse estudo vai marcar a sua vida em nome de Jesus Cristo. E eu já quero pedir perdão aos irmãos, porque eu estou transmitindo esse estudo em uma nova plataforma de transmissão. E essa plataforma eu estou aprendendo. Eu sou técnico de informática, eu sou técnico de som, e eu vou ser o pastor que vai ministrar. Então toda essa edição sou eu sozinho que estou fazendo. Eu não sabia mexer, eu estou começando a aprender para fazer o melhor para os irmãos. E eu estou perguntando, os irmãos, o som está bom? O som está bom? Eu quero saber dos irmãos, o som está bom? E já me perdoe se qualquer problema técnico de transmissão, me perdoe. Aleluia. Já diga aí, pastor, vai dar tudo certo. Eu preciso das orações dos irmãos, porque eu estou sendo técnico de som, técnico de informática e o preletor ao mesmo tempo. Eu preciso da oração dos irmãos. Aleluia. Mas escreva aí, pastor, já deu tudo certo em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a cada irmão que está adentrando nesse momento. Deus abençoe a cada irmã que está adentrando nesse momento. São vários irmãos, Tiago, Magalhães, Ivanise, Carolina Lima, Cris Aguiar, Fabiana Salles e Eda Souza, pastora Aline Malafaia, Rosane Silva, graças a Deus, aleluia. Eu já peço, compartilhe esse culto, compartilhe essa live. Seja um canal de bênção em nome de Jesus Cristo. Elizabeth Lima, Ana Maria Mendes, aleluia, os irmãos da Assembleia de Deus em Bairro Brasil, os irmãos de outras denominações. Vai ser um estudo tremendo. Nós estamos no estudo de número 2. Nós começamos na segunda-feira passada, sempre às 20 horas, o estudo de Apocalipse. Você que não conseguiu assistir semana passada, após terminarmos esse estudo bíblico ao vivo, vai lá no meu canal do YouTube, Pastor PR, Pastor Alessandro Malafaia, e assista a aula de número 1. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser abençoado. Por quê? Porque nós vamos continuar esse estudo bíblico de onde nós paramos da aula passada, do estudo passado. Mas você vai entender. Então, quando terminar esta aula de número 2, vai lá no meu canal, se inscreva, me ajude, meus irmãos, me ajude. Eu criei esse canal para postar as mensagens, então me ajude, se inscreva lá e seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Como eu já disse, para os irmãos que estão adentrando agora, eu estou estreando uma nova plataforma de transmissão. E eu que estou fazendo tudo. Eu sou técnico de informática, técnico de som e o pastor que vai pregar. Então, se houver alguma falha técnica, me perdoe. Mas eu estou dando o meu melhor. Porque para Deus tem que ser o melhor. Aleluia, glória a Deus. Antes de nós começarmos a estudar a Bíblia Sagrada, eu vou passar um pequeno vídeo de um dos maiores pastores que, para mim, foi o maior pastor evangelista do século XX. É o pastor Billy Graham.
E nesse vídeo tem uma frase que marcou o meu ministério. Pastor Billy Graham, evangelista conhecido no mundo inteiro. E uma das frases que está nesse vídeo marcou o ministério no estudo. E eu vou pedir para você que assista esse vídeo com muita atenção. Deus vai falar contigo. E não se esqueça, compartilhe essa live. E logo depois do vídeo, nós estaremos iniciando o estudo bíblico para a glória de Deus. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação, exceto pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para o Pai, Deus Pai, é através de seu Filho Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso, ele era justo. E quando você vem a ele, você é vestido com a justiça dele. Deus já não vê seus pecados. Ele já não vê o seu coração. Ele vê Jesus. Eu não entendo todas as coisas. Há muitas coisas sobre a cruz e a salvação que eu não entendo. E Deus não me manda entender tudo. Ele manda que eu creia, e qualquer pessoa pode crer. Um homem cego pode crer, um homem surdo pode crer, um velho pode crer, um jovem pode crer. E essa palavra crer significa assumir um compromisso. Eu faço um compromisso com Ele por toda a vida. Jesus Cristo disse, do alto da cruz: eu salvarei você, perdoarei você, eu mudarei você, eu farei de você uma pessoa nova se você vir até a cruz. Em arrependimento e fé, venha para Cristo. Quando você vem para Cristo, você passa pelo caminho do arrependimento. Arrepender-se significa mudar sua maneira de viver e deixar os seus pecados e olhar para Jesus e dizer: eu sou um pecador, eu preciso de perdão. Eu sei que tu és o único que pode me mudar. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground, this body born for heaven's crown. But on that bright and glorious day, heaven opened up the grave. He's alive and risen indeed. Praise His arms of mercy free. Death has done and blood has won. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ is overcome. He has risen from the dead. A Bíblia diz que apesar da sua rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu seu Filho para morrer pelos seus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, Ele se tornou culpado pela mentira. Ele se tornou culpado de calúnia. Ele se tornou culpado de inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais imundos e sujos. Cristo foi condenado com o inferno que eu e você merecíamos. Agora Deus disse: receba-o. Creia nele, coloque sua confiança e a sua fé nele, e eu perdoarei os seus pecados, e eu garantirei a você vida eterna no céu. Tudo isso é seu, e tudo de graça. Tudo o que você tem que fazer é receber.
Today, I'm asking you to put your trust in Christ. Hoje estou te pedindo para colocar sua confiança em Cristo. E eu vou te pedir para fazer esta oração, frase por frase comigo. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, eu sei que sou pecador e te peço o teu perdão. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu deixo os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu quero confiar em ti e te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Ele está vivo. Eu entreguei a minha vida não para um Cristo morto, mas para um Cristo vivo. E Ele me deu uma nova canção. Ele me deu uma bandeira para levantar. Eu tenho propósito para a minha vida. Eu sei de onde eu vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde vou. Você sabe? Amém. Aleluia. Vídeo muito forte. Vídeo muito forte. E a frase que marcou o meu ministério, dita pelo pastor Billy Graham, foi, abre aspas, eu não entendo todas as coisas. Há muitas coisas sobre a cruz e a salvação que eu não entendo. Deus não me manda que eu entenda tudo. Ele manda que eu creia. Porque crer é assumir um compromisso. Crer é assumir o compromisso com Jesus Cristo. Fecha aspas, pastor Billy Graham. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Já nesse início desse estudo, Deus já está falando contigo. Você vai chegar ao céu em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode escrever isso? Eu vou chegar ao céu em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu peço, meu irmão, que a partir desse momento nós estaremos iniciando esse estudo bíblico, o segundo estudo bíblico. Compartilhe essa live, Você que está adentrando nesse momento, você que não assistiu ao estudo de número 1, vai lá no meu YouTube, se inscreva, PR Pastor Alessandro Malafaia, e assista a aula de número 1. E como eu disse no início, me perdoe alguma falha técnica, porque eu estou sendo técnico de som, técnico de informática e o pastor que irá ministrar. Mas vamos lá. Na aula, no estudo passado, nós paramos e falamos que o homem está com a sua Bíblia aberta. Pegue um caderno, pegue uma caneta, pegue a sua Bíblia. O som está bom, meus irmãos? O som está bom? Eu estou perguntando porque é uma nova plataforma. Eu quero saber se o som está bom, que eu estou regulando aqui. O som está bom, os irmãos estão me ouvindo bem? Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Porque nós terminamos o estudo passado dizendo que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 7. Vamos começar esse estudo bíblico agora. Presta atenção. Alguns minutos nós estaremos estudando a palavra do Senhor. E nesta noite vai ser uma palavra forte para você. Deus vai falar com você tremendamente em nome de Jesus Cristo. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7. A Bíblia fala: o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu.
Nós falamos no estudo passado que o corpo é esse corpo material, que o corpo é o corpo que nós temos, que vai voltar à terra. A alma é responsável por todas as ações do homem, isto é, sentimento, vontade e emoções. E o espírito humano, nós explicamos qual a diferença entre o espírito humano e o Espírito Santo. Nós estamos falando do espírito humano. O espírito humano é esse espírito que nos dá capacidade de entendimento. Isto é responsável pela consciência, pela instituição e pela comunhão. Nós vimos em Jó capítulo 32, versículo 8. Isso eu estou falando mais rápido porque nós estudamos na aula passada. Eu vou repetir, o corpo é esse corpo material. A alma é o responsável por todas as ações humanas. Sentimento, vontade e emoção. E o espírito humano é o espírito que nos dá capacidade de entender. É aquele espírito que Jó escreve em Jó capítulo 32, versículo 8. É o espírito que nos dá entendimento de consciência, comunhão e instituição. Isso nós estudamos semana passada. E nós falamos, e o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que concedeu. Então o corpo, essa matéria, vai retornar ao pó. O espírito humano volta para Deus. E a alma? Esta é a grande questão. E a alma, para onde vai? Esta é a grande questão. Esta é a grande questão. E antes de nós iniciarmos, e eu quero que você entenda isso, é um assunto muito delicado, e eu quero que você entenda isso. Eu quero que o Espírito Santo te dê capacidade, discernimento para entender. Antes de nós iniciarmos esse estudo, eu tenho que fazer algumas premissas para você entender. Primeira premissa. Como eu disse na aula passada, eu não vou estar discutindo com o irmão ou com a irmã as correntes de interpretação do Apocalipse. Porque existem várias correntes. A corrente preterista, a corrente futurista, a corrente histórica. Amém! Você pode adotar uma corrente, você pode divergir da minha corrente que eu vou adotar. Pastor, qual é a sua corrente? Eu não vou dizer para você qual é a minha corrente. Nos estudos bíblicos você vai entender qual é a minha corrente. Isso você vai entender. Mas independente da interpretação, qual a corrente que você segue, porque tem irmãos que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem outros irmãos que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. São correntes. As correntes nós podemos divergir, mas tem uma coisa que nós não podemos divergir, são as doutrinas bíblicas. Porque corrente pode ter divergência, mas doutrina não. Doutrina é imutável. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque doutrina você não pode divergir comigo. Qual é a doutrina, pastor? Jesus vai voltar e acabou. Isso é a doutrina bíblica. Você pode seguir qualquer corrente de interpretação do Apocalipse, mas que Jesus vai voltar, você não pode discutir comigo. Outra corrente bíblica é que os mortos vão ressuscitar. Isso é uma corrente bíblica. Isso você não pode divergir. Então, eu não vou estar aqui nesses estudos bíblicos, eu disse na primeira aula, eu não sei quanto tempo vai durar, discutindo qual é a melhor corrente, se é corrente preterista, se é corrente futurista, se é corrente histórica. Não, isso aí você aprende no seminário teológico. Aqui, eu não quero dizer isso para você. Eu vou estudar a Bíblia Sagrada. E da medida do possível, os irmãos vão conhecer e entender a corrente que eu sigo, a corrente que eu acho que é o mais correto para abrir Bíblia, a corrente que eu creio que é para a Bíblia. Então essa é a primeira premissa que eu quero que você entenda. A segunda premissa: haverá tanto a ressurreição dos salvos como a ressurreição dos ímpios, mas com destinos diferentes e momentos diferentes. Eu quero que você abra
a sua Bíblia em João capítulo de número 5, versículo 28 e 29. Nós estamos em estudo bíblico. João capítulo de número 5, versículo 28 e 29. Se você puder, escreva aí por gentileza. João capítulo 5, 28 e 29. Meu irmão, você vai ouvir coisas que Deus vai te revelar nessa noite. Se eu fosse você, não perderia um minuto desse estudo bíblico. Quando eu estava estudando esta palavra, Deus falou no meu coração. E Deus vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Diga, Deus vai falar comigo nesta noite em nome de Jesus Cristo. Deus vai falar contigo nesta noite em nome de Jesus Cristo. Nós estamos nas premissas ainda. Então, como eu disse, a primeira premissa é que eu não vou discutir contigo qual as correntes de interpretação do Apocalipse. Eu tenho uma corrente que eu vou seguir. E lá no futuro vocês vão entender qual é a corrente que eu creio na Bíblia. A segunda premissa: haverá a ressurreição tanto dos salvos como dos ímpios. É uma premissa. Abra sua Bíblia, João capítulo de número 5, versículo de número 28 e 29. A Bíblia nos fala, capítulo 5, versículo 28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. A ressurreição dos salvos é a ressurreição da vida. E aqueles que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação. Então, os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, vão ter a ressurreição da condenação em momentos diferentes. Eu não vou falar agora. Isso é mais em diante. Adiante, é só para você entender. Então, a segunda premissa: haverá tanto a ressurreição dos salvos como a ressurreição dos ímpios em momentos diferentes. Pastor, quais são esses momentos? Eu não vou dizer agora, para que você não vai entender nesse momento. Lá na frente, nós estaremos ministrando em nome de Jesus Cristo. A terceira premissa que eu quero que você entenda é: à luz da Bíblia, não existe reencarnação. Eu vou repetir. À luz da Bíblia, não existe reencarnação. A escolha da vida eterna é feita em vida. É em vida que você vai escolher a vida eterna ou a condenação. Depois da morte, segue-se o juízo. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 9. Hebreus capítulo de número 9. Nós estamos apenas nas premissas, para você entender esse estudo. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. Você que está adentrando agora, compartilha essa live. É um estudo profundo. Deus vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. Escreva, por gentileza, Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Aleluia, glória a Deus. Deus vai falar com a gente nesta noite. A Bíblia nos fala: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, você não pode escolher se você quer ou não a vida eterna. A escolha da vida eterna é em vida. Então, a terceira premissa é que, à luz da Bíblia, não existe reencarnação. Após a morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27, segue-se o juízo. Os irmãos entenderam essas premissas? Quem entendeu, diga glória a Deus. Escreva: eu entendi, pastor, aleluia. Escreva: eu entendi, aleluia. Nós estamos em estudo bíblico online. A maneira como eu vou saber se os irmãos estão entendendo é dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então essas premissas são importantes.
para nós estudarmos o estudo do livro de Apocalipse. E agora nós vamos entender e estudar algo que é muito importante e delicado. Para onde a alma vai após a morte? Para onde? Nós estudamos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O corpo volta, o pó volta para o pó. O espírito retorna a Deus. E a alma? Para entendermos isso, existiu um marco na terra que dividiu isso, que foi a morte de Cristo. Até a morte de Cristo, eu quero que você entenda isso. Até a morte de Cristo, os salvos iam para um lugar. Depois da morte de Cristo, os salvos, as almas, estou falando as almas dos salvos, vão para outro lugar. Agora, as almas dos ímpios, daqueles que não aceitaram a Cristo, vão permanecer no mesmo lugar até a ressurreição da condenação. Eu estou explicando isso bem pausadamente. Vamos lá. Então, até a morte de Jesus Cristo, eu vou falar antes da morte de Jesus Cristo. Antes da morte de Jesus Cristo. E depois vou falar o que aconteceu depois da morte de Jesus Cristo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 26. Então, antes da morte de Jesus Cristo, eu vou falar agora aonde as almas dos salvos e aonde as almas a alma daqueles que não criam em Deus iam. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 16. Vai ser forte agora. Vai ser forte em nome de Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 20 Aliás, Lucas, capítulo 16, versículo 19. Atente-se isso. Tudo que eu vou falar agora vai ser antes da morte de Cristo. Lucas, capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Está com a sua Bíblia aberta? Versículo de número 20. Vamos ler? Vamos ler? E havia... Vamos começar o versículo 19, para os irmãos entenderem. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Então, primeiro, tem dois personagens, o homem rico e Lázaro. Eu quero que você preste atenção. Vamos lá, versículo 21 de Lucas capítulo 16. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Versículo 22. Assim chegou o dia em que o mendigo, quem? Lázaro morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Aqui está a primeira informação. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Tudo que eu estou falando é antes da morte de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Então, Lázaro foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Versículo de número 23. Mas no Hades. Então já tem outra informação aqui. A palavra Hades, onde estava em tormento, o homem rico foi levado para o Hades, num lugar chamado lugar de tormento, e olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Versículo 24. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo em meio a estas chamas. Então, primeiro,
Lázaro estava no lugar chamado seio de Abraão. O rico estava no lugar chamado lugar de tormentas, que é no Hades. Versículo 25. No entanto, Abraão lhe replicou: filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. Versículo 26. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós. Outra informação. Primeiro, seio de Abraão, lugar de tormenta e o abismo. Então, existia, versículo 26, foi colocado um grande abismo entre nós, Lázaro, Abraão e os que morreram, e vós. De maneira que os que desejam passar daqui para lá, não consigam. Tampouco os que querem de lá para cá, não consigam. Então vamos lá. Isso tudo antes da morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, existe um lugar, e aqui eu quero que você entenda isso, chamado Hades, ou Sheol. Hades ou Sheol é a mesma palavra, lugar dos mortos, mundo dos mortos. Sheol é a palavra hebraica, e Hades a palavra grega, mas é o mesmo significado, mundo dos mortos. No Hades, existem 3 compartimentos: seio de Abraão, onde estava Lázaro, e lugar de tormenta, onde estava o rico, e no meio deles existe um abismo, isso no lugar dos mortos. Esse Hades é o lugar dos mortos. Então, antes da morte de Cristo, existe o lugar dos mortos, seio de Abraão, abismo e lugar de tormenta. Entre o seio de Abraão e entre o lugar de tormenta existe um abismo. Isso está na Bíblia. Os irmãos entenderam isso? Porque muita gente confunde a palavra Hades com inferno. Inferno é o lago de fogo, são coisas diferentes. Hades é o lugar, é o mundo dos mortos, e o inferno é o lago de fogo que ainda não foi inaugurado. Pastor do céu, isso é hipocrisia, isso é heresia. Não, meu irmão, é estudar a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia, mas o senhor disse que o inferno ainda não foi inaugurado. Não foi inaugurado, está na Bíblia. Você quer ver? E o inferno vai ser inaugurado não por Satanás, por outra pessoa. Você quer ver? Abra a sua Bíblia. Aqui muita gente, pastor, isso é heresia. Não, eu estou pregando a palavra do Senhor. Estou dizendo que o inferno ainda não foi inaugurado. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo número 20, versículo 10. Apocalipse, capítulo número 20, versículo 10. Pastor, por que eu estou estudando isso? Você não vai, você vai para o céu. Mas você tem que saber, porque a Bíblia nos fala que o povo pereceu por falta de conhecimento. Aleluia! Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10. Eu disse que o inferno ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado depois do juízo final, depois do trono branco. E não vai ser inaugurado por Satanás. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A Bíblia nos diz: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo. Aqui o lago de fogo é o inferno, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Meu Deus do céu! Então, quando o diabo for lançado no lago de fogo, a besta e o falso profeta já estarão lá no lago de fogo. Pastor, eu não sabia disso, mas eu quero uma confirmação bíblica. Vamos lá. Tem gente que é igual Tomé. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 20.
No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então quem vai inaugurar o inferno não é Satanás, é a besta e o falso profeta. Depois Satanás vai ser lançado, e depois todos aqueles que não estiverem escrito no livro da vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. O seu nome está escrito no livro da vida. Você vai estar com Cristo no paraíso. Você vai estar no céu, no paraíso. Pastor, eu tenho que saber isso, mas creia, você vai estar no céu em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga, eu vou estar no céu em nome de Jesus. Aleluia. Foi apenas um adendo, porque tem muita gente que confunde Hades com o inferno. Tem muita gente que confunde, pastor, o inferno já foi inaugurado. Não, não foi inaugurado. Mas vamos voltar. Para onde ia a alma daquelas pessoas que morreram antes da morte de Cristo? Para onde iam as almas? Primeiro, a Bíblia nos fala que antes da morte de Jesus Cristo, Hades, que é formado por seio de Abraão, lugar de tormenta, é um abismo entre eles. Está na Bíblia isso. E nós já estudamos o texto. Antes da morte de Cristo, os salvos, aqueles, os santos, iam para o seio de Abraão. Nós lemos Lucas capítulo 16, versículo 22. Nós estamos em estudo bíblico. Deixa a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Você está aprendendo a palavra de Deus? Você está aprendendo a palavra de Deus? Lucas capítulo 16, versículo 22. Antes da morte de Cristo, os santos iam para o seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 22. E assim chegou o dia em que o mendigo Lázaro morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão, no seio de Abraão. Antes da morte de Cristo, os santos, os salvos, iam para o seio de Abraão. E os ímpios, aqueles que não criam em Deus, para onde que eles iam? Versículo 23 de Lucas capítulo 16. Mas no Hades, onde estava em tormentos, olhou para cima e observou Abraão de longe. Quem? O rico. Então vamos lá. Antes da morte de Cristo, a alma, estou falando alma, porque aqui eu vou dar um adendo para você. Entenda isso. No Hades, é só alma. Alma. Porque eu disse no início, João capítulo 5, versículo 28, haverá a ressurreição dos salvos e haverá a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos salvos é a ressurreição da vida, está escrito na Bíblia. E a ressurreição dos ímpios é a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. No Hades é só alma. Alma. Então vamos lá. A alma daqueles antes da salvação, antes da morte de Cristo, a alma dos santos iam para o seio de Abraão, que estava no Hades. E os ímpios iam para o lugar de tormenta, que também estava no Hades. E entre o seio de Abraão e o lugar de tormenta, existe um abismo. Então Hades é formado por seio de Abraão, que não existe hoje, é naquele tempo antes da morte de Cristo, abismo e lugar de tormenta. Agora, eu vou repetir, então antes da morte de Cristo, a alma dos salvos iam para o seio de Abraão, e a alma daqueles que não criam em Deus, iam para o lugar de tormento. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É muita informação. Aleluia. É muita informação.
mas você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Aleluia! Aleluia! Agora nós vamos falar depois da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, houve uma mudança. Por quê? Porque depois da morte de Jesus, o diabo, antes da morte, eu quero repetir isso, antes da morte de Jesus Cristo, quem tinha o poder sobre a morte era o diabo. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Com a morte de Jesus Cristo, a Bíblia vai falar que Jesus Cristo é agora que tem todo o poder da morte e do Hades. Mas antes da morte de Jesus Cristo, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Deus vai descortinar algumas coisas em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte de quem? Pela morte de Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia, glória a Deus. Então, até a morte de Jesus Cristo, o diabo tinha poder sobre a morte, mas com a morte de Jesus Cristo, o diabo perdeu esse poder, porque está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 9. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo número 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Aleluia! Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Aleluia! O sangue de Cristo pagou a nossa dívida antes da morte de Cristo. O sangue dos cordeiros, o sangue das pombas, o sangue dos cabritos, o sangue dos animais não tinham poder de perdoar a dívida do pecado. É por isso que o diabo tinha poder sobre a morte. Mas com a morte de Jesus Cristo, com o sangue de Cristo, o sangue de Cristo nos comprou. A morte de Jesus Cristo comprou, e a morte de Jesus Cristo garantiu a Jesus Cristo o poder sobre a morte. É por isso que Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 18. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo número 1, versículo 18. Eu disse em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que o diabo tinha o poder da morte antes da morte de Jesus Cristo, mas depois da morte de Jesus Cristo, Hebreus, capítulo 1, versículo 18. Eu sou o que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do Hades. Glória a Deus, aleluia. É tremendo, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a unção de Deus aqui neste lugar. O sangue de Cristo nos comprou. O sangue de Cristo pagou as nossas dívidas. O sangue de Cristo nos lavou dos nossos pecados. Agora, quem tem a chave da morte e do Hades é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, e agora? Depois da morte de Jesus Cristo, para onde vai a alma dos salvos? Com a morte de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que Jesus foi levar o cativo ao cativeiro. Quem estava cativo?
eram as almas dos santos no seio de Abraão. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo número 4. Efésios capítulo número 4. Meu Deus, é muito forte isso. É muito forte que nós vamos ouvir agora. Efésios capítulo número 4. Nós estamos estudando a Bíblia. Eu não estou contando história. Eu não estou aqui divagando, não. Eu estou comprovando na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Efésios capítulo número 4. Efésios capítulo número 4. Glória a Deus. Versículo 8. Efésios capítulo 4. Versículo 8. Está com a sua Bíblia aberta? Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos. Quem? Os cativos. Muitos prisioneiros. Leia. Os cativos eram aqueles que estavam no seio de Abraão, porque o diabo tinha o poder da morte. As almas dos santos estavam cativos, mas com a morte de Cristo, Jesus vai até o Hades. Aleluia. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa? Ele subiu quem? Jesus subiu, senão que também desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Com a morte de Cristo, Deus resgata as almas dos salvos que estavam no seio de Abraão e leva para o paraíso. É por isso que Jesus Cristo lá na cruz do Calvário olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo de número 2, 2 Coríntios capítulo de número 2, a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo de número 2, a palavra de Deus nos fala, versículo de número 2. Pois, aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não entendo exatamente. Deus o sabe. Versículo 4, foi arrebatado ao paraíso, aonde Jesus está agora, glória a Deus, as quais não é concedido ao homem comentar. Você, quando partir, a sua alma hoje vai para o paraíso, para esperar a ressurreição dos mortos, a ressurreição da vida. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão em corpo glorioso. Os mortos em Cristo ressuscitarão no corpo glorioso. Então a sua alma hoje, você partindo, vai para o paraíso. Creia nisso, você vai para o paraíso. Pastor, eu não quero, não estou dizendo para você ir agora, meu irmão, não, calma, aleluia, você não vai partir agora, creia nisso, aleluia, mas eu estou dizendo, os mortos em Cristo, quando parte a sua alma hoje, vai para o paraíso. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? E as almas dos ímpios hoje, depois da morte de Cristo? Ainda continuam indo as almas dos ímpios para o lugar de tormenta, à espera do grande julgamento, do trono branco. É isso. Pastor, então faz um resumo aí para eu entender. Primeiro, hoje, eu vou falar só hoje, depois da morte de Cristo. E se você não entendeu, assista novamente essa aula. Hoje, os salvos, a sua alma,
vão para o paraíso, aguardando a ressurreição da vida. João capítulo número 5, versículo 29. Hoje, os salvos, a alma dos salvos, vão para o paraíso, esperando a ressurreição da vida. E as almas daqueles que não creem em Deus, hoje, vão para o lugar de tormenta, esperando a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 29. Mas eu quero profetizar: nada vai te fazer parar de chegar ao céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Nada vai te fazer parar. Nada vai te fazer parar em nome de Jesus Cristo. Nada vai te fazer parar. Glória a Deus. Então, o corpo, o pó, volta para o pó. O espírito humano volta para Deus. E a alma dos salvos, hoje, vai para o paraíso com Jesus Cristo, esperando a ressurreição da vida. João capítulo 5, versículo 29. É a alma dos ímpios, daqueles que não creem em Deus, vai para o lugar de tormenta, esperando a ressurreição da condenação. Isso para você entender Apocalipse. Mas para entender Apocalipse, e nós vamos entrar em Apocalipse, existe um versículo chave de Apocalipse. E esse versículo é o versículo tema central de Apocalipse. Você quer saber qual é esse versículo? Segunda-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos continuando esse estudo bíblico em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Você foi abençoado? Você vai para o céu. Eu profetizo isso. As lutas, as tribulações não vão te separar do amor de Cristo. Glória a Deus, creia nisso. Você foi abençoado? Escreva: eu fui abençoado. Eu recebi da parte de Deus. Eu recebi da parte de Deus. Escreva isso. Eu recebi da parte de Deus. Compartilhe esse culto, meu irmão. Compartilhe esse culto. Eu vou colocar novamente um vídeo que eu coloquei no início. Muitos irmãos adentraram. E eu vou colocar esse vídeo. Ouça esse vídeo, veja esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação, exceto pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para o Pai, Deus Pai, é através de seu Filho Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso, ele era justo. E quando você vem a ele, você é vestido com a justiça dele. Deus já não vê seus pecados. Ele já não vê o seu coração. Ele vê Jesus. Eu não entendo todas as coisas. Há muitas coisas sobre a cruz e a salvação que eu não entendo. E Deus não me manda entender tudo. Ele manda que eu creia, e qualquer pessoa pode crer. Um homem cego pode crer, um homem surdo pode crer, um velho pode crer, um jovem pode crer. E essa palavra crer significa assumir um compromisso. Eu faço um compromisso com Ele por toda a vida. Jesus Cristo disse, do alto da cruz: eu salvarei você, perdoarei você, eu mudarei você, eu farei de você uma pessoa nova se você vir até a cruz em arrependimento e fé. Venha para Cristo.
When you come to Christ, you come by the way Quando of você vem para Cristo, você passa pelo caminho do arrependimento. Arrepender-se significa mudar sua maneira de viver e deixar os seus pecados e olhar para Jesus e dizer: eu sou um pecador, eu preciso de perdão. Eu sei que tu és o único que pode me mudar. Home went dark that violent day. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground. This body born for heaven's crown. But on that bright and glorious day, heaven opens up the grave. He's alive and risen indeed. Oh, praise His arms of mercy free. Death has died, blood has won. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ is overcome. He has risen from the A Bíblia diz que apesar da sua rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu seu Filho para morrer pelos seus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, Ele se tornou culpado pela mentira. Ele se tornou culpado de calúnia. Ele se tornou culpado de inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais imundos e sujos. Cristo foi condenado com o inferno que eu e você merecíamos. Agora Deus disse: receba-o. Creia nele, coloque sua confiança e a sua fé nele, e eu perdoarei os seus pecados, e eu garantirei a você vida eterna no céu. Tudo isso é seu, e tudo de graça. Tudo o que você tem que fazer é receber. Today, I'm asking you to put your trust in Christ. Hoje estou te pedindo para colocar sua confiança em Cristo. E eu vou te pedir para fazer esta oração, frase por frase comigo. Querido Pai Celestial, eu sei que sou pecador e te peço o teu perdão. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu deixo os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu quero confiar em Ti e te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Ele está vivo. Eu entreguei a minha vida não para um Cristo morto, mas para um Cristo vivo. E Ele me deu uma nova canção. Ele me deu uma bandeira para levantar. Eu tenho propósito para a minha vida. Eu sei de onde eu vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde vou. Você sabe? Aleluia, glória a Deus. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está nos ouvindo. Essa mensagem não é para colocar medo em você. Deus te ama. Deus te ama. Você precisa de Jesus. Talvez esse vazio que você está sentindo precisa ser preenchido por alguém chamado Jesus Cristo. Eu te convido você, aonde você estiver. Você quer aceitar Cristo como Salvador? Levante as suas mãos aonde você estiver. Deus vai escrever seu nome no livro da vida hoje. Deus vai escrever seu nome no livro da vida hoje. Essa mensagem é viva e viva para todos sempre. Eu quero orar por você que está aceitando a Cristo como Salvador. Feche seus olhos.
Ó Deus, essa pessoa que está aceitando a Cristo como Salvador, perdoe os seus pecados. Escreva seu nome no livro da vida. Que a partir deste momento, Senhor, venha trilhar um caminho de paz, de alegria, de regozijo. Deus, transforma essa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus quer tirar essa dor que você está sentindo. Jesus quer tirar esse vazio que você está sentindo. Creia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Próxima segunda, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça dentro desta casa, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém, amém. Compartilhe e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Ao seu nome, glória. E a sua glória, mais glória. E ao teu povo, vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.